Esse é o vídeo inicial deste sábado, dia 5, que vai também abarcar o dia de amanhã, domingo, dia 6. Vamos ter com isso o vídeo no YouTube no final do domingo com o título Resumo das Ações. Igreja Metodista em Jardim Santa Gertrudes, Jundiaí, São Paulo. Igreja Metodista em Jardim Santa Gertrudes. Está aqui a nossa querida e amada igreja. E nós estamos fazendo esse flash de abertura do resumo das ações. Tá bom? Nesse resumo das ações compreende todo o trabalho de sábado e o de domingo até às 17 horas, 17h30, tá bom? O culto da noite é num vídeo à parte, o culto vespertino, tá bom? E os cultos também nos lares, que hoje teremos às 16 horas na casa da Rosimeire e às 19 horas na casa da irmã Raquel, também ficam em vídeos à parte, a gente só coloca flashes aqui, tá bom? No YouTube, o nosso canal é Congregação Metodista Jardim Santa Gertrudes. E o nosso pedido, compartilhe os nossos vídeos para edificação da alma humana, da sua alma, da alma do seu próximo, do seu querido, tá bom? Compartilhe, tá bom? Ajude-nos a evangelizar compartilhando os nossos vídeos, tá bom assim? Com carinho. Aqui, nessa manhã com um pouco de frio, na casa da nossa irmã Ângela, no quarto de guerra, para falar do amor de Cristo e para atualizar as informações de como está ainda este abençoado quintal, que Deus ainda vai derramar muita bênção sobre este quintal. Deus te abençoe, Ângela. Obrigado pela companheira de oração que você é, viu? Com carinho. Aqui, ó. Seu Carlino. Nós aqui É trabalhando nóis, e ouvindo a palavra de Deus. Aí a Shirley. Eita. Paz, tenha um bom dia. Esse é o momento que a gente está aqui para falar das coisas de Deus, nesse parque Santa Gertrudes, né? Jardim Santa Gertrudes. Deus abençoe, seu Carlino. Alegria de te conhecer. Eu viu? também. Tenha um bom fim de semana. Igualmente. Este é um flash do culto da casa da irmã Rosimeire, que nós já acabamos de fazer o culto. Você já vai ter o culto disponível no YouTube. E esse momento é flash para ser colocado junto com o resumo das ações. Então eu peço para você, compartilhe os nossos vídeos para edificação da alma humana, da sua alma, do seu querido, do seu parente, do seu amigo, tá bom? Amém. Compartilhe. Igreja Metodista em Jardim Santa Gertrudes, Jundiaí, São Paulo. Amém. Muito obrigado. Amém. Amém. Estamos aqui na casa da irmã Raquel, onde já fizemos o culto. Esse é um flash que vai para o resumo das ações. Para você, você já tem o culto disponível no YouTube, culto nos lares, na casa da irmã Raquel, tá bom? Assista lá o culto. E esse aqui é só um flash para o resumo das ações, onde eu peço para você compartilhar os nossos vídeos. Para quê? Ajude-nos a evangelizar compartilhando nossos vídeos, para a edificação da alma humana, da sua alma, da alma do seu próximo, do seu querido, tá bom? Com carinho. Igreja Metodista em Jardim Santa Gertrudes, Jundiaí, São Paulo. Este é o vídeo inicial deste domingo, 6 de abril, né? Então é um flash que vai ser agregado, agrupado ao resumo das ações, que compreenderá dia 5 e 6 de abril. Então esse é o inicial do domingo. Daqui a pouco teremos escola dominical com almoço comunitário, teremos os obreiros em ação durante a tarde toda, teremos o almoço, né? Teremos o lanche da tarde, as aulas de violão, de teclado, o momento de estudo bíblico, viagem ao maravilhoso mundo da Bíblia, né? Tudo isso faz parte do nosso Obreiros em Ação.
no período da tarde nós temos esses estudos. Temos aula de Libras pela manhã também, na escola dominical, tá? Então, tudo isto a gente faz flashes para agregar, para agrupar no resumo das ações, tá bom? Ontem você já teve 2 cultos nos lares que já estão no YouTube, tá? Tem flashes aqui também, mas o culto inteiro está no YouTube. Estão 2, um na casa da irmã Rosimeire às 16 horas e um às 19h30 na casa da irmã Raquel. Tá bom assim? Então, eu peço para você compartilhe os nossos vídeos para edificação da alma humana, da sua alma, do seu querido, seu amigo, tá bom? Igreja Metodista em Jardim Santa Gertrudes. Agora são 7 horas da manhã, 7h10 quase. Estamos aqui para trabalhar para o reino de Deus, tá bom? Igreja Metodista em Jardim Santa Gertrudes, em frente da caixa d'água. Então, essa manhã gloriosa de domingo, que Deus seja louvado pela sua vida, que Deus te abençoe grandemente, tá? Igreja Metodista em Jardim Santa Gertrudes, Jundiaí, São Paulo. Comunidade missionária a serviço do povo, com carinho. Vamos dar início à nossa escola dominical neste domingo, primeiro domingo de Santa Ceia, primeiro domingo de abril. Vamos orar? Quem que vai hoje? A Bíblia? Será? Vem aqui hoje. Graças a Deus que Deus deu a nossa vida, que Deus deu comida para nós, que todo mundo que esteja aqui e sejamos felizes com a vida. Amém. 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 Vou abrir a Bíblia. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Quero saber bastante Bíblia. Aquelas pretas lá. Evangelho de João, capítulo 5. João 5 é uma passagem conhecida, vocês devem conhecer. Evangelho de João 5, de 1 a 9. Olha aí, não, tranquilo. Isso, vai aprendendo. 5. Aí, Lucas, grande Lucas. Bom dia. Bom dia. A paz do Senhor. E a Fanta, boa? Tá tudo bem? Evangelho de João 5, de 1 a 9. Já que vocês estão todos acompanhando aí nas nossas Bíblias, diz assim, Evangelho de João 5, de 1 a 9. Texto muito conhecido.
João 5:19, diz assim: algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem, inválido, 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, pega a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, pegou a sua esteira e pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amém. Amém. Tá. Bom, já está chegando aí, lá da terrinha. Pai do Senhor, bem-vindo. Nós vemos Evangelho de João 5, de 1 a 9, o paralítico Betesda, quer dizer misericórdia. A palavra, a tradução de Betesda. E diz o texto que Jesus, ele subiu para Jerusalém, né, numa festa que estava ali. E Jesus fica feliz quando a gente vê a gente em festa. Ele fica feliz, ele gosta que estejamos em festa, participando de reuniões. Aí Pedrão, olha aí, olha, pronto, vamos ver. Tá vendo? Que achava que ele ia vir de lá para a festa de ontem, mas vieram 3 já, né? Graças a Deus. Bem-vindos. Então, para os jovens que chegaram um pouco mais tarde, nós vemos o texto, vocês devem conhecer, do paralítico de Betesda, né? Do tanque. Tá? Esse foi o texto que acabamos de ler. E Jesus tinha ido numa festa. Eu já falei que Jesus gosta. Jesus não quer ver o pessoal triste. É bom ter uma festa, ainda mais quando a festa é controlada, sem exageros, né? Ele fica feliz com isso. Ele era festeiro, ele gostava de ir no casamento, reservou água e vinho, gostava de participar de festa. E Jesus, ele quer ver a gente tudo em comunidade, viver bem, né? Junto. Comunidade é a palavra comum, né? Comum, comunidade, está em comum, está de acordo, né? Por isso chama de comunidade, uma unidade comum. E Jesus quer que se alegre com festa, e nessas festas, ocasiões diferentes, que a gente possa testemunhar nas festas com a nossa própria vida. Festa é um bom momento para a gente testemunhar. Inclusive, tem uma conta sobre isso aí, que na Bíblia diz que num velório acontece coisas às vezes mais alegres do que em festa. O momento é triste, mas os corações estão mais propícios a receber uma palavra de transformação. Por causa da tristeza. A gente não. Eu sou contra usar velório porque o chegador que as pessoas estão passando, a gente tem que mais sumir no velório. Quem tem que aparecer é Jesus. E a dor, a gente compartilhar a dor com as pessoas, né? Com a família, principalmente, né? E não
a gente percebeu que pessoas que há muito tempo estavam longe do caminho do Senhor, ouviram lá uma palavra, o pastor Moisés Monteiro foi muito feliz na palavra, né? E eu percebi que foi um momento de conversão, né? De reconversão, que o Senhor estava desviado da volta do caminho, né? Mas Jesus diz que é bom testemunhar com a própria vida, e numa festa, porque ali é o lugar, né? Porque na festa algumas pessoas acabam descambando, mas o cristão não pode descambar. O cristão tem que ser firme na festa, né? Na festa a gente não precisa usar bebida para ser feliz, né? Então é um lugar, e Jesus quer que tenhamos consciência de que Ele está presente. Jesus está vivo, nosso Redentor, Ele morreu na cruz por nós, mas ressuscitou. Então Ele está. Aonde nós estamos, Jesus está conosco. E a gente tem que ter essa certeza. Jesus está vivo, está conosco. Eu digo isso porque às vezes a gente pensa que no momento de festa até esquece que Jesus está aqui. Mas Deus está, nós precisamos ser cristãos. No mercado, no açougue, no velório, na festa, né? Que às vezes acaba esquecendo. Quem está ocupado, né? E a gente precisa contemplar até na festa as coisas maravilhosas que Deus faz. Aquele momento de união é Deus proporcionando. Quando eu digo que é uma pena que extravasa um pouco, é uma pena, mas não precisava, mas acontece. Jesus quer que a gente desfrute uma vida e sempre lembramos que Ele é o nosso melhor amigo, que Jesus está conosco. E esse dia era o dia de festa em Jerusalém. Diz a palavra que Jesus subiu para Jerusalém, né? E Ele veio da alegria do pessoal, vendo eles felizes, Ele deixou eles ali. Vocês estão felizes? Tudo bem aí? Eu abençoo vocês, ficam aí na bênção. E Jesus começou a procurar gente infeliz, gente desesperada, gente que estava angustiada. E Jesus sabe bem onde encontrar pessoas que estão angustiadas. Ele tem esse filho, né? Ele está na festa, mas está sabendo que em algum lugar tem gente triste, gente chorando. E no texto que nós lemos, tinha um tanque chamado Betesda, né? Que fica perto da Porta das Ovelhas, que tinha 5 pavimentos. Eu vou falar algo aqui técnico. Tá? Essa cura de Betesda é algo na Bíblia mostrado, mas não diz que é uma coisa que Deus fez constantemente. Alguns têm até concluído. Tá? Até hoje, então, nem se fala mais de Betesda. Não continuou. Por que isso? Tem um tanque, tem 5 pavimentos. Então vocês imaginam um estádio de futebol que tem as arquibancadas, são os pavimentos, né? Os degraus são os pavimentos. O tanque ele tem aquela piscina e tem os pavimentos. E esses pavimentos eles têm contorno com canos maiores, né? Para a água circular e encher o tanque, como uma piscina, né? E você, eu já acho que já falei isso uma vez, eu não sei quem que já limpou caixa d'água aqui e ficou sem água querer voltar para. Você tira toda a água da caixa e depois você quer fazer a água, a descarga fica sem água, você tem que fazer sucção, fazer alguma arte para fazer voltar. Então, lá tinha um tempo que aquele encanamento dava uma folga de ar. Quando dava essa folga de ar, toda aquela tubulação, as águas se apagavam. E o pessoal enfermo pulava na água.
pulava na água para ser curado. Eles diziam que era um anjo que fazia isso. Mas o que acontece? Aí a fé. Tá? Deus olha a fé das pessoas. É claro que foi Deus que curou. Né? Eles têm, até hoje eu não falo mais em dessa porque com o passar do tempo a pessoa foi entendendo. Né? Por exemplo, já que não tem nenhum católico, porque eu não estou falando aqui católico para não afrontar, mas esse negócio de ir a pé aqui em Aparecida do Norte, né? É a fé, porque é um sacrifício que Deus não precisa disso. É melhor a pessoa estar na casa do Senhor, junto a Deus sempre, do que uma vez por ano até Aparecida a pé. Percebe? Então Deus atua pela fé. Olha para eles com misericórdia. Deus sempre olha com misericórdia para as pessoas. Deus vê a pessoa subir a escada lá na Bahia, do Bonfim, de joelho. Deus olha com misericórdia. Deus não precisa disso. Deus tem um coração fácil para ir trabalhar. Coração humilde, contrito. Né? Então, nesses pavilhões era isso que acontecia. Né? Então, dava aquela folga de ar, água, pum, pulava. Quem pulava primeiro e era curado. Eu creio que era. Porque Deus olha para as pessoas e vê. Foi na fé que a pessoa curou, para se curar. A pessoa quer se curar. E ali tinha aquela multidão de pessoas infelizes e necessitados, né? O texto diz que paralíticos, cegos, coxos, né? Esperando o quê? Esperando o anjo chacoalhar aquela água. Né? E a água, quando ninguém esperava, dava essa falta de ar, e ela não mexia e o pessoal pulava. E como eu falei, hebraico, a palavra bem dessa, quer dizer graça, misericórdia. E o tanque da misericórdia fica ali perto da porta das ovelhas. E hoje, Jesus olha para nós e diz que pela graça e pela misericórdia também a gente pode ser alcançado e ser salvo. E a nossa salvação, ela não depende de boas obras, não depende de boa conduta, que é bom isso, testemunho. A gente faz boas obras porque se converteu, porque Deus ganhou o nosso coração, não é por obrigação. A nossa atitude passa a ser boa conduta e boas obras, não para ganhar salvação, mas porque é o efeito da mudança de vida. Quando você muda de vida, é transformado, você quer fazer boas obras. Mas não só no Brasil, mas em todo o planeta, nós vemos pessoas. Quando eu falei de Bahia, Aparecida, dá a impressão que é só no Brasil. Mas em todo o planeta tem as pessoas de joelho no asfalto, rastejando, toda ensopada de sangue e seguindo imagens. Uns vão com a imagem de lugar aqui, 3, 4 levando, e as pessoas vão de joelho, procurando ser curados também, procurando uma forma de ser curado. E se perguntar a eles o motivo disso, eles dizem que quer ser curado, por isso que vão desse jeito. E Deus entende essa palavra. Só que eu queria que a gente guardasse bem que a nossa salvação, ela não depende daquilo que o homem pode fazer, daquilo que a gente faz. A gente nunca vai ser salvo por renunciar às coisas, mas a gente é salvo pela misericórdia, pela graça de Jesus, que vem a nossa salvação. E o texto que diz os pavilhões do tanque de Betesda tinha aquela
E eu queria fazer uma orientação dessa palavra de Deus sobre um cego. Né? Quem é um cego entre aqueles necessitados que estavam lá? Um cego é aquele que não consegue enxergar. E nos dias de hoje, um cego tem todos os recursos para estudar, para trabalhar, e naquele período não tem. Um cego hoje é totalmente inserido no contexto social, nos trabalhos, no esporte, tem até Olimpíadas, né? Mas naquele tempo eles ficavam à margem, ficavam esquecidos, marginalizados. Eu quero agora transferir para esse texto, agora, esse raciocínio. Nos dias de hoje, também se encaixa naqueles tempos. Deus hoje nos orienta de cego espiritual. Que tristeza ver uma pessoa que está cega espiritual. A pessoa perde, não tem relacionamento, ela está cega, ela não tem intimidade com Deus. Lembra de uma passagem lá em Reis, que Eliseu estava, veio os sírios para atacar Eliseu, e foram lá, e Eliseu estava dentro da casa, e o moço dele, naquele tempo os profetas todos tinham um moço. Era um moço, tipo assim, não é office boy, é um auxiliar, né? Que vai escrever alguma coisa, para levar o cajado, para ajudar, né? Tinha um moço. Eliseu tinha um moço. E o moço sai lá para fora e fala: Eliseu, olha como nós estamos cercados, vamos nos pegar. Cheio de carros, não sei o quê. Aí Eliseu sai lá, olha, e volta e fala: você não está vendo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Sabe, Eliseu já viu a cavalaria de Deus, os anjos ali. Isso é visão espiritual, a proteção de Deus. Sabe, a pessoa quando ela está cega espiritual, ela não consegue ver, sentir que Deus está guardando. Da insegurança, a pessoa cega espiritual, ela fica insegura o tempo todo. Fica toda hora fragilizada. E você vê, eu vejo isso, uma pessoa que deve estar meio fraca espiritualmente, porque ela não consegue se comprometer com o Senhor. Qualquer coisa tira ela da presença do Senhor. Por exemplo, Miguel pensou em vir hoje para a igreja. Hoje, ontem. Se você não vigiasse de onde está hoje, alguma coisa ia te convidar para você ir no lugar. Se você está fraco espiritual, você já leva isso para a igreja. Não, depois eu falei com o pastor, que é isso. É fácil assim. Porque a gente está certo, espiritual, a gente não consegue ter um compromisso com o Senhor. Porque não assume o compromisso com Deus. Né? Já arrisca a igreja. Pessoas também, às vezes, se enterraram nos vícios, nas drogas, sexo ilícito, internet, né? Quando está com segredo espiritual, para desviar para esse lado, é dois. Eu estou dizendo isso, trazendo as pessoas que trabalham com Bethesda. Lá tinha os cegos mesmo, né? Mas eu estou trazendo para uma cegueira espiritual. Pessoas que têm os olhos físicos em perfeitas condições, mas não são capazes de enxergar a sua situação. Às vezes você está numa situação de dificuldade, de relacionamento, em casa, em qualquer lugar, e você não consegue enxergar
por causa dessa cegueira espiritual. Seus olhos são bons, os olhos físicos, mas você não consegue. E cego é aquela pessoa, ela anda na beirada do abismo, está ali quase para cair, quase para cair. E ela precisa se recuperar dessa cegueira espiritual. E hoje eu queria trazer nesse texto que a gente precisa ser curado pela misericórdia de Deus. Né? Não sei, o tanto que detesta, eu disse que é meio mito, né? Mas aqui não é mito. Jesus ele pode curar a nossa cegueira espiritual, abrir os nossos olhos. Como Eliseu falou para o moço dele, abre os olhos dele, Deus, falou para Deus, abre os olhos dele para que ele veja. E depois que ele falou isso, o moço começou a ver mesmo, que tinha uma cavalaria do Senhor. E o que aconteceu? Aí Eliseu ora, Deus cega todos os soldados sírios, né? E Eliseu conduz eles até a cidade. E o que Eliseu faz na cidade? Dá de comer para todos eles, trata eles bem e depois manda eles de volta. Sabe? Tipo de cortesia. Foi assim que Eliseu ganhou essa batalha. Eles foram para caçar Eliseu. E Eliseu fez eles ficarem cegos, levou para a cidade toda aquela cavalaria, serviu eles, deu de comer, atendeu eles bem e mandou eles de volta. E Deus quer fazer conosco isso, que a gente possa ver a situação que você está. Eu não sei qual que é mais Deus sabe, mas você está numa situação, fala uma coisa como preguiça, uma situação de indisposição. As coisas que o adversário nos põe na nossa vida, a primeira coisa que ele põe é descontentamento. O inimigo, ele, para que ir na igreja? Para que ele começa a pôr filtro no seu de casa? Não tinha nada que sair de casa. Está tudo bem lá. Pai rico, fazenda, tinha de tudo. Mas ele ficou descontente. O que eu estou fazendo aqui? Aí quis olhar aqui no morro, deixa eu ver o que eu trazer o morro. Vou sair de casa, pedir ordenança para ir embora. Arrumar sarna. Mas o que foi colocado no coração do filho próprio foi o descontentamento. Sabe? Descontentamento. Às vezes a pessoa está ali, na igreja, cumprindo. Deus vai fazer a obra na vida, ela está querendo fazer, está quase para fazer. Porque a obra de Deus é feita paulatina. Deus ele vai trabalhando no coração da pessoa, vai se manifestando, né? Fazendo a pessoa ficar cada vez melhor. E a gente tem isso mesmo, sabe? Às vezes a pessoa vê assim um Billy Graham e pensa, como que Billy Graham foi assim? Billy Graham ele penou para chegar ao que ele foi. Sabe? Passou por muitos bocados, novos bocados, apertos, e Deus foi melhorando ele, cada vez melhor, cada vez melhor. Cada vez melhor no Senhor. E assim é conosco também. A gente vai melhorando. E às vezes Deus está fazendo uma boa obra na vida da pessoa, mas a pessoa fica descontente e vai ver o que tem atrás do morro. Não vou mais ficar aqui, não, vamos lá. Tá? E aquela história que a gente fala. Quem pinga, acaba não aprendendo em lugar nenhum. Vai ali, fica, vai em todo lugar. Né? E não come um alimento que hoje em dia, eu falei domingo na palavra, a semente, ela não precisa de adubo, ela não precisa de fertilizante, ela não precisa de agrotóxico, porque a semente é boa. A palavra de Deus. E as pessoas ficam bom na palavra, passando a mão na cabeça das pessoas para ganhar pessoas para a igreja. Quem ganha as pessoas para a igreja é Deus, é a palavra, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai trazendo pessoas para cá. Né? Tem que ser. Então eu queria deixar hoje essa meditação, aquele paralítico, como tem a música que fala,
tempo eu esperei, né? Move as águas, né? E hoje Deus também quer mover as águas para você. Hoje é seu dia. É um dia de reencontro com o Senhor, de fortalecimento da sua fé. Se a sua fé está um pouco abalada, hoje o Senhor quer restaurar a sua fé. Ele faz isso comigo sempre. Ele restaura a minha fé. A gente precisa estar sempre facinho com o Senhor. O Senhor ilumina com a gente. E a ideia do Senhor é deixarmos cada vez melhor, porque nós somos pecadores, gerados no pecado. Né? Todos nós somos pecadores e Deus quer cada vez ir melhorando mais. Então hoje é o seu dia. Nós vamos pedir para o Senhor mover as águas. Né? O anjo do Senhor vai mover as águas da sua vida. E a água parada dá bem, neta, um monte de coisa, né? Então Deus vai mover as águas da sua vida e você vai receber a libertação do Senhor. Que Deus te abençoe. Tá? Nós vamos agora orar e descer, porque o Wallace, ele me ligou ligando o WhatsApp. Hoje ele está numa chácara também. A semana passada ele não veio. Falou, eu avisei o Buiu. Falei, que adiantou? O Buiu não veio. Mas não tem importância. E eu veio na semana e fala que ele ia numa chácara. Tá? As nossas crianças, a gente divide aí. O Buiu e a Sara, né? Que vocês tenham uma boa aula. Tá? Vamos orar? Senhor, louvado, engrandecido e exaltado continua sendo o teu nome, Pai. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Um dia um tanto frio, mas o teu Espírito nos aquece. Estamos com corações aquecidos, porque estamos na tua casa, ouvindo a tua palavra que liberta, que transforma. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Obrigado, Pai, por esta igreja, obrigado por cada família aqui representada e nós te agradecemos também, Pai, por tantas bênçãos que tem derramado em nossas vidas, Pai. E uma dessas bênçãos, Pai, é a vontade de vir na tua casa. É o teu Espírito que nos impele a vir, para que possamos sempre resistir às tentativas do adversário de não nos deixar vir para a tua casa. É um comprometimento que nós temos com o Senhor, com a tua palavra, Pai. Abençoa, pois, Pai, cada professor, professora, do que os alunos vão aprender, ilumine a cabecinha de cada um deles, Pai, para que eles entendam que Jesus é o nosso melhor amigo. Muito obrigado. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Boa aula. Deus abençoe. Nós vamos encerrar a escola dominical e agradecendo a presença de todos. A Arlete participou do finalzinho, né, Arlete? Um dia eu explico o começo dessa aula, viu? Mas você deve conhecer o texto, né? Que os filhos de um sacerdote foi expulsar demônios em nome de Jesus Cristo que Paulo pregava. Aí o demônio fala, eu não te conheço, eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas você eu não conheço. Ele estava falando sobre esses filhos desses sacerdotes. Tá? Chama o Pedro para orar por nós. Eu falo, Pedro, você ora, aí você já agradece o almoço, faz uma oração, e já começa a puxar o Pai Nosso. Já disse quantas coisas? Vai agradecer quantas coisas? Agradecer quantas coisas? Não, você vai fazer essa oração normal, mas já agradece o almoço e chama o Pai Nosso. Tá? Obrigado, meu Deus, por esse dia maravilhoso, essa escola dominical, que a tia tenha melhorado. Amém, que bênção. Que essa comida desabençoada. Mas nós que estamos no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
dia 13 de julho é o dia da chácara, é um domingo, tá? É um domingo. Isso aqui é um flash que vai ser agregado ao resumo das ações que abarcam os dias 5 e 6, sábado e domingo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui, eu vou chamar de novo. Eu gosto de mil na espiga, sabe? O professor tá atrasado. Aí só uma criança dele, então, né? Ô, Pedro. Viu? Ele não desceu aqui no da mesa. Ele tinha ficado lá no estado. É bonita a mesa. Depois tiraram. Mesa bonita. Fica mais fácil visualmente falando, porque pelas pretas você vai se orientar. Então, aqui por exemplo, tem um nó, aqui eu tenho um nó, aqui eu tenho um nó, e o último nó. Continua. Aí, Arlete, vai junto aí. Vai na benção aí. Vai na vez, né? Vamos, Nicole, pega um pouquinho. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Hora do lanche, da tarde. Sorriam. Sorriam. Você está sendo filmado. A turma come, viu? Glória a Deus por Glória a isso. Deus. É sinal de saúde. Saco vazio não se põe em pé. Tá certo, pode comer. Achei que você vai ter uma foto. Lá pra Belém do Pará, Uruguai, Uruguai. Ó, vou ficar com inveja, pastor, aqui, ó. Deixa eu sair na foto também. Que lá, aqui. Aí eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu tive uma vida cristã diferente. Mas quando eu fui crescendo, eu fui intensa na leitura da palavra, porque hoje eu acho que foi o que você falou, exemplo arrasta, né? Você estava contando aquele exemplo do pastor ajoelhado e todos vocês estavam aqui se ajoelhados. Que é isso? Exemplo. Né? Então eu tive um bom exemplo. Eu tive um mau exemplo na minha casa, que foi meu pai, né? Mas tive um bom exemplo. Então às vezes não adianta a gente usar a autopiedade. Ah, eu sou assim porque meu pai, a minha mãe, tá. Então meu pai não foi um bom exemplo. Então eu não optei em não pegar o mau exemplo dele. Eu optei em pegar o quê? Um bom exemplo. Né? E com o tempo dentro da igreja eu fui entendendo assim, quem foi um mau exemplo também, porque ele não conhecia Jesus. Né? Ele também tinha as vivências dolorosas dele. Né? E ele só pôde fazer isso de conhecer Jesus já na idade idoso. Né? Que foi comigo, eu preguei, meus pais eram separados, então eu tive a oportunidade de pregar o evangelho. Para ele confessar Jesus, eu só não batizei, eu já era pastora credenciada, porque eu estava em Curitiba, ele tinha feito isso, né? Esse é só um pouco para vocês entenderem. Né? Mas eu quero falar um pouco dessa missão que a Bíblia fala aqui, ó. Né? Não sei se você está aí com a sua Bíblia, mas eu separei aqui justamente para ser rápido, né? Aquela parte de Marcos 15:16. Alguém pode procurar aí e ler Marcos 15:16, que saiu de novo. Né? Isso. Só para fazer a leitura, para você entender assim, ó. Dá para servir a Deus em todas as gerações, em todos os tempos. Você vai olhar a Bíblia e você vai ver que aquela geração teve as suas lutas intensas. Né? Teve nível de perseguições intensa. Né? Onde pessoas morriam,
onde a perseguição era intensa, onde a promiscuidade já existia, onde a idolatria era intensa, onde o homossexualismo era tão devastador que povos foram destruídos nessa época. Mas a Bíblia diz que ao passar do tempo ia haver o que? A multiplicação do pecado. Já leu isso? Está escrito aí, filha, nesse texto. É 5, 16? Não, 15. Marcos 15, soldado. Isso, Marcos 15, 16. É um texto conhecido, né? Eu tinha separado aqui 3, mas não. Ela vai ler, ela vai ler. Você tem 15? É, 16. 16. Aí os soldados levaram. Não é. Então é então. Então veja. Ide por todo mundo. Porque eu separei aqui. Quando eu fui a terceira como é que foi? 15 e 16. É o ide por todo mundo e pregar o evangelho da criatura? Então é isso. Lá no Depois final eu de Mateus. Então, a missão é você conhecer Jesus, esse Jesus precisa ser conhecido através da sua vida, né? Então você vai dizer, eu sou tímido, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, tá bem. Existe uma forma muito forte também de pregar o evangelho com o teu testemunho, não é verdade? Como você se comporta na escola, como você se comporta na sua casa, como você se comporta na sua vila, né? Então antes de sair viajando o Brasil, saindo do norte para o sudeste, do norte para o sul, para o centro-oeste, eu fui a missionária urbana. O que é a missionária urbana? É aquela que prega o evangelho dentro da sua cidade, né? Então, antes de desejar ir para a África, porque eu tenho um desejo pessoal de ir na África, embora tenha uma chamada para a Ásia, mas enquanto a Ásia, a África não chegou, a minha Ásia, a minha África foi meu bairro. Entendeu? Este é o flash, encerrando o resumo das ações dos dias 5, sábado ontem, e 6, hoje, domingo. Ontem tivemos culto nos lares, que está em vídeo à parte, tem flashes aqui. Tivemos evangelismo, também tem flashes aqui. Hoje tivemos escola dominical com almoço comunitário, tem flashes aqui também. E agora estamos caminhando, tivemos o grupo Obreiros em Ações, a tarde toda em ação aqui, caminhando para o culto agora, às 18 horas, o culto vespertino, ele vai num vídeo à parte também no YouTube. Igreja Metodista em Jardim Santa Gertrudes, nós estamos encerrando esse vídeo para fechar o resumo das ações. Aqui a Nicole está comigo aqui, que já vai estar aprendendo também teclado com os Obreiros em Ação. E eu peço a você que compartilhe os nossos vídeos para edificação da alma do próximo, tá bom? Compreendido? Obrigado. Igreja Metodista em Jardim Santa Gertrudes, em frente da Caixa d'Água, Jundiaí, São Paulo, Rua Esterina Brena Mojola, 573. E o coraçãozinho, Nicole?